Oi, pessoal. Aqui é o professor Rafael e hoje nós vamos para a primeira aula do nosso curso de termologia. A termologia é a área da física que estuda o calor e seus efeitos. Para a gente poder entender melhor, nós precisamos primeiro aprender alguns conceitos muito importantes, na verdade, os conceitos mais importantes dessa matéria, os conceitos básicos. E um dos principais conceitos é o conceito de energia térmica. Bom, o que é a energia térmica? A energia térmica é a energia cinética das moléculas, ou seja, a energia de movimento das moléculas de um corpo. Então, quanto mais rápido as moléculas de um corpo se movem, maior é a energia térmica que esse corpo tem. Um segundo conceito bastante importante é o conceito de calor. O calor é a energia térmica em trânsito, ou seja, em movimento. É quando a energia térmica passa de um corpo para o outro. Então, a energia térmica lá no corpo, fazendo as moléculas se moverem, é chamada de energia térmica mesmo. Agora, quando ela está passando de um corpo para o outro, a gente chama ela de calor. E o terceiro conceito importante da gente entender é o conceito de temperatura. A temperatura, ela é a medida do estado de agitação das moléculas, ou seja, ela mede o quanto que as moléculas de um corpo estão agitadas. Quanto mais agitadas elas estiverem, maior é a temperatura, e quanto menos agitadas elas estiverem, menor é a sua temperatura. Repara que aqui existe uma relação entre esses três conceitos. Por quê? Se a energia térmica é a energia de movimento das moléculas, se um corpo tem uma quantidade maior de energia térmica, suas moléculas estão se movendo mais rápido, estão mais agitadas. Então a sua temperatura vai ser maior. E se um corpo tem menos energia térmica, o que acontece? Suas moléculas vão estar se movendo de forma mais lenta. E aí eu tenho uma temperatura menor. Agora, para um corpo ganhar ou perder energia térmica, ele precisa passar essa energia térmica ou receber de outro corpo. Ou seja, ele precisa ganhar ou perder calor. Então a gente pode relacionar essas três grandezas da seguinte maneira: se um corpo recebe calor, o que está acontecendo? Ele está recebendo energia térmica. Um outro corpo está passando energia térmica para ele. E a sua energia térmica total está aumentando. Isso significa que suas moléculas vão se mover mais rápido. Então, elas vão ficar mais agitadas e a sua temperatura vai ser maior. Agora, se um corpo perde calor, o que vai acontecer? A sua energia térmica vai diminuir. E diminuindo a energia térmica, as moléculas vão se mover de uma forma mais lenta. E, com isso, nós vamos ter uma temperatura menor. Agora, é muito importante não confundir esses conceitos de energia térmica, calor e temperatura com as sensações térmicas. As sensações térmicas são a maneira como o nosso corpo interpreta as trocas de calor que acontecem entre ele e o ambiente externo. Então, se quando a gente fala de quente ou de frio, a gente não pode confundir esses conceitos com temperatura e calor. Quente e calor são coisas diferentes. A gente tem um costume de quando a temperatura está alta, a gente falar que está calor, querendo dizer que está quente, como se calor e quente fosse a mesma coisa. Não é. O quente é a sensação que a gente tem. Então, quando a gente está sentindo o que a gente chama de calor, na verdade está sentindo que está quente, né? O nosso corpo está recebendo calor do meio externo. Então a sensação de quente ela acontece quando o nosso corpo recebe calor do meio externo. E isso vai acontecer quando? Quando a temperatura do meio externo estiver muito alta. Então, quando um corpo recebe calor, a gente tem a sensação de quente. E o frio? O frio também não significa temperatura baixa necessariamente. O frio significa que nosso corpo está perdendo calor para o ambiente externo. Então, se nosso corpo está perdendo calor para o ambiente externo,
a gente vai ter a sensação de frio, tá? Então, muito importante a gente não confundir quente e frio com temperatura e calor. Às vezes, uma temperatura pode estar relativamente alta, mas você pode estar com a sensação de frio, se seu corpo estiver perdendo calor para o ambiente. E às vezes a temperatura pode estar baixa, relativamente baixa, mas você pode ter sensação de quente se o seu corpo estiver recebendo calor do ambiente. E existem experiências que mostram isso, experiências práticas, tá? Bom, gente, então, essa primeira aula foi isso, né? A gente não confundir esses conceitos. É muito importante a gente guardar esses conceitos, o que é energia térmica, o que é calor e o que é temperatura, saber a relação entre eles, ou seja, se um corpo recebe calor, a energia térmica vai aumentar e a temperatura também vai aumentar. Se o corpo perde calor, a energia térmica diminui e a temperatura diminui. Então, quanto mais energia térmica, maior a temperatura, quanto menos energia térmica, menor a temperatura. E as sensações de quente e frio, que a gente não pode confundir com os conceitos de calor e temperatura. São coisas totalmente diferentes. São a forma como o cérebro interpreta a, as trocas de calor entre o corpo e o meio externo. Portanto, quando a gente fala que está quente, é porque o nosso corpo está recebendo calor do meio externo. E quando a gente fala que está frio, é porque o nosso corpo está perdendo calor para o meio externo. Valeu? Então até o próximo vídeo, turma.